Alô, seu Quincas e Delfonso. Aqui quem está falando é o seu grande amigo e admirador Simonei. Quero lhe dizer que esse é um grande dos fenômenos da canção repentina. O senhor está de parabéns por lançar esse seu CD tão merecido ao seu público fiel. É isso aí. E a partir de agora vocês vão ouvir a história dramática, essa história real que aconteceu em Cigana, município de Santa Cruz do Piauí, escrita e interpretada pelo cantador e compositor, o senhor Quincas e Delfonso. E com vocês ao vivo, Quincas Cantador. Simonei, eu vou fazer o seu pedido, o seu gosto de você, Tonho Acilino e todo o meu pessoal aqui. Que eu morei na Cigana, tirei esse caos por brincadeira e o caos sério, que eu estou exigindo. Então eu vou gravar novamente o Romance da Cigana. Peço desculpa a todos os familiares de Firmino, qualquer um que achar que ele prodigica, mas eu tenho ordem de Antônio Ferreira para eu gravar para quem eu quiser. Um dia eu peguei a pena e nela tomei suspiro pra narrar uma história, e na mesma história giro eu vou contar a intriga de Domingo e Casimiro. Ô Deus Pai onipotente, quem quiser ligar que liga, vê quanto é nossa sorte aumentar em uma fadiga. Tava com 31 anos, começada esta intriga. Casimiro mais Domingo, um do outro era cunhado. Morava tudo pertinho e vivia bem controlado. Devido a esta intriga deu em triste resultado. Terreiro com terreiro era sua habitação, era sócio nos negócios em lugar de na criação, mas no fim da sua vida se deu em revolução. Casimiro criava uma menina que nunca se corrigiu, com muita satisfação e nunca que discutiu. Foi Domingo Velho que a dita prostituiu. Casimiro chegando em casa de tudo foi sabedor. Quis matar Domingo Velho, mas a mulher não deixou. Deste dia por diante a intriga começou. Na era de 29 aumentou o desespero. As filhas de Domingo Velho saíram no tabuleiro. O filho de Casimiro foi brigar lá no terreiro. Domingo Velho estava trabalhando numa moagem.
cortadeira, aquela batalha horrenda, a hora será e verdadeira. Firmino tomou e disse: com esta eu enfrento a capoeira. Um dia mandei Adão da ponte vinha chegando, sem pensar em nada, ela não ia pensando. Encontrou seu irmão, a sua sorte escamar. Pobre ali, muita frita, botou a cuia no chão, saiu em toda a carreira nesta mesma ocasião. Não tinha se lastimando, foi apanhar seu irmão. Quando ela correu pra apanhar, se dirigiu, Firmino no mesmo instante pra cima dela bateu. Jogou a faca mundinha por cima de Adão caiu. A pobre soltou um grito: oh Deus Pai onipotente, vem apanhar meu irmão, sentindo amargosamente que deu meu papai, que daqui está ausente. Tanto que eu estimava desde que era criança, ô Maria Imaculada, tenha de mim confiança. Morreu um dia Adão com 1.000 metros de distância. Pobre do velho Domingo tava apanhando algodão, foi chegando e bebeu água quando assentou no salão. Deu uma voz dizer: papai, mataram o mundo em Adão. Para um pai de família é caso de grande horror. O velho ficou suspenso, nem o revólver apanhou. Bateu a mão, o facão no terreiro ele pulou. Domingo velho enfrentou o grande, o médio, o menor, pulando pra todo lado, jogava o facão sem dó. O velho brigava com fato e ainda ficava só. Ele viu uma voz alta chegar e dizer assim: eu vim ajudar papai para não morrer sozinho. Ela a mulher de dúvida, deu uma pancadinha aqui. Ele quase que caía, mas ali endireitou. Foi quando o velho Domingo também se aproximou. Aquela batalha horrenda, o velho animado gritou. Domingo velho dizia: quem não quer não vai a ela. Pode vir lá quem quiser, que comigo se desmantela. Jogou facão e vaquinha na boca da espinhela. E logo ele desmaiou, caiu aquela criatura. Fazia pena se ver o tamanho daquela cesura. E o facão saiu nas costas com 3 dedos de largura. Ai, Firmino, quando viu a queda do seu irmão, jogou a faca em Eva em cima do coração, outra no pé do imbigo, que ela caiu no chão.
aconchegado. Pegou a faca no véu, deu no padre 9 facadas. Domingo velho dizia, ainda rangindo o dente: faça lá o que quiser, que eu estou na mesma mente. Vou eu morrer satisfeito, teu pai vai na minha frente. A mulher de Domingo velho bebeu a sucedido, banhou um filho de Eva, seu netinho querido, e correu se lastimando pra cima de seu marido. Ele ia correndo como quem não se governa, firme igual um leão, preso em uma caverna. Com a faca na perna, que na quer do menino, ainda quebrou uma perna. A pobre soltou um grito, valeu minha Virgem Maria. Nunca pensei neste mundo de passar tanta agonia. Deu a alma ao Criador antes de findar o dia. Fazia pena se ver aquela situação, hora triste e dolorosa, era de cortar coração. Dentro de uma hora morreu 7 sem levar vela na mão. Antônio, filho de Domingo, na mesma hora chegou, foi ver o revólver do pai na casa e não encontrou. Foi pular e caiu firme lá e desfaqueou. Francisco de Pinini, igual um leão voraz, foi chegando, ele jogou a faca, tu está doido, rapaz. Ele disse: eu não sei o que tu vem ver por trás. Teta foi chegando quando Francisco pegou para a casa da mãe, na mesma hora levou, e firmino com a faca de Adão acompanhou. Chegou lá, disse: mamãe, achei bom o tiroteio. Papai morreu na luta, eu não sei quantos matei. Só não acabei a raça porque o resto não veio. Só era o que se via, sangue no tabuleiro. Se encontra 7 mortos, tudo no meio do terreiro. Casimiro mais Domingo debaixo de um tumarinzeiro.
Às 4 da madrugada, Sebastião Portelo chegou. Vendo aquele acontecido, muita lágrima derramou. Ele disse ao velho Elias: me diga o que se faz. A velha Antônia gritou: eu aqui não fico atrás. Vou entregar Cassimiro nas unhas do Satanás. O velho Elias gritava.
o dia chegar. Minha história eu vou terminar, que ela já deu no fim. Queiram todos desculpar se eu não cantei bonzinho. Não se queixe de ninguém que foi tirada por mim. Oh, meu Deus de Elohim, filho da Virgem Maria, terminei minha história que eu e o senhor respeitei. E vê que questão de pouco só se dá em porcaria. Sei da hora da tal dia se deu na Nacionais. O lugar que eu morei arrumei muito cartaz. Indignei de família no pinho, quem é que faz?